Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Vida dos Santos. E eu estou aqui mais uma vez para contar um pouquinho para vocês sobre a vida dessas pessoas que souberam e entenderam a vontade de Deus na vida delas, né? Nós estamos aqui reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu convido vocês agora a invocar o Espírito Santo junto comigo e vamos pedir também a intercessão da Beata Helena Guerra, que foi apóstola do Espírito Santo, né? E tinha uma amizade profunda com o doce hóspede da alma, como ela o chamava, né? Ela dizia: o Espírito Santo é o doce hóspede da alma. E ela sentia a presença dele, né, na vida dela. Isso fez com que ela se dedicasse tanto a propagá-lo, né? A falar sobre o Espírito Santo para que ele fosse mais amado e mais invocado. Então eu convido vocês agora, né? Vamos rezar comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E vamos também invocar Nossa Senhora agora, nossa mãezinha querida. Reza comigo agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, como vocês sabem, né, o lema do nosso programa é um pensamento de fogo da Beata Helena Guerra. E ela sempre dizia: posso fazer-me santa, devo fazer-me santa, quero fazer-me santa. Então que nós possamos dizer isso também, né? Que nós possamos, né, pedir a Deus, nos ajude, envie o seu Espírito Santo para nos santificar. Hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a vida de um santo não muito conhecido. Eu fiquei sabendo sobre ele há pouco tempo, né? E posso dizer para vocês que foi através do Espírito Santo que eu fiquei sabendo sobre esse santo, que é esse que temos a foto aqui. O nome dele é Santo Charbel. Ele é um santo lá do Líbano. Eu acho que é por isso que a gente não conhece tanto, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse santo e é por isso que eu resolvi fazer sobre a vida dele, né? Falar um pouquinho sobre a vida dele. São Charbel Makhlouf, ele é um símbolo de união entre o Oriente e o Ocidente. Ele foi beatificado no dia 24 de dezembro de 1965 e canonizado no dia 9 de outubro de 1977. Então é um santo que, né, a canonização dele não faz tanto tempo. Ele foi o primeiro confessor do Oriente venerado de acordo com o procedimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Libanês, São Charbel foi membro da Ordem Libanesa Maronita e filho da Igreja Maronita. Esta deve o seu nome a um anacoreta oriental, São Maron, falecido no ano de 410. A Igreja Maronita, cujo centro se encontra no Líbano, tem a honra de ter como língua litúrgica o aramaico, a língua falada por Jesus Cristo. Ela também tem a honra de ter permanecido sempre católica, apostólica, romana. A Igreja Maronita foi a única igreja oriental que ficou sempre ligada ao Santo Padre, o Papa. São Charbel nasceu no dia 8 de maio de 1828 numa aldeia montanhosa maronita chamada Beca Cafra, a mais alta do Líbano, a 1.600 metros de altitude, situada nas proximidades dos cedros do Líbano, com vista panorâmica sobre o Vale do Cadista, conhecido por Vale Santo.
Ele era o quinto filho do casal Antum e Brígida, batizado com o nome de Youssef, que é José. De família modesta e muito respeitada, o pai era um simples camponês, mas de uma fé sólida e inabalável. A sua mãe igualmente muito piedosa. Nesse ambiente de simplicidade, piedade e honestidade, cresceu o pequeno Youssef. Quando completou seu 3º ano, perdeu seu pai, que foi requisitado pelo exército turco para o transporte de material e trabalhos forçados. O órfão de pai, Youssef frequentava em companhia de outras crianças, seus colegas, a escola paroquial de sua aldeia. Notava-se que ele era muito religioso. De fato, todas as noites, antes de irem dormir, as crianças, como estava acontecendo na maioria das famílias maronistas daquele tempo, ajoelhadas em volta da mãe, repetiam as preces que ela fazia, enquanto o incenso queimava num prato sobre um altarzinho suspenso, à parede onde Nossa Senhora ocupa um lugar central em meio aos santos. Então, olha só que bonito. São Charbel, ele cresceu numa família religiosa, numa família de valores cristãos, numa família onde se orava, onde se reunia, parava, né, à noite e se fazia oração em família. Olha que exemplo, né, que nós temos para hoje, né? Nós estamos numa campanha de oração pelas famílias. Então, Santo Charbel, né, foi criado, né, nesse lar religioso. Como isso é importante para os nossos filhos, né, para a nossa edificação, né? Como isso é importante, se rezar em família. Desde a primeira infância, Youssef manifestou uma tendência muito pronunciada para a devoção e para a meditação. Às vezes ele abandonava os seus companheiros e retirava-se para rezar sozinho numa gruta que foi denominada, a princípio ironicamente, a Gruta do Santo. Já era, né? Já adolescente no inverno, como a neve cobria os campos e as casas, às vezes tinha 4 metros de neve. Youssef ajudava a sua mãe no trabalho doméstico, sobretudo a cozinhar o pão libanês que se preparava em casa. Mas na primavera, Youssef levava a vaca e os cordeiros da família a pastarem e ajudava o tio paterno, Tânios, nos trabalhos agrícolas, sobretudo a cultivar as amoreiras para criar o bicho da seda, ou a safra do esplendor, como era chamado. Naquele tempo era o princípio o meio de vida de toda a montanha libanesa. Assim, Youssef trabalhava e ao mesmo tempo aprendia a ler e escrever sobre o carvalho da igreja, que funcionava como escola da aldeia. Mas o seu coração não estava em nada disso. Ele pedia à Santíssima Virgem, tão venerada pelos maronistas, que o ajudasse para se tornar monge, como seus 2 tios maternos, que eram eremitas no mosteiro de Santo Antão de Cozia, que pertence à ordem de Santo Antão libanesa maronita. Num mundo sem interesse para ele, Youssef começou realmente a sentir a nostalgia de Deus. Já ouvia uma voz forte interior a chamá-lo: deixa tudo e segue o Cristo para ganhar tudo. Sendo ainda jovem, aos 23 anos, e apesar da afeição da mãe por ele, bem como da oposição do seu tio paterno, pois precisava dos braços do moço para sustentar a família, e da solicitação de uma jovem vizinha, Miriam, que apaixonada queria se casar com ele. Youssef preferiu responder ao chamado de Deus e abraçar a vida monástica. Em 1851, bem cedo e sem avisar ninguém, nem mesmo a sua mãe, Youssef deixou a sua aldeia e se apresentou no mosteiro de Nossa Senhora de Meifolk, da ordem libanesa maronita, na região de Jebiel.
Assim, aos 23 anos de idade, o jovem Youssef fez seu primeiro ano de noviciado neste mosteiro, superando todas as provas, e escolheu por nome religioso Charbel, em honra a São Charbel, martirizado no Oriente Médio em 121 de nossa era cristã. Nada podia desviar o irmão Charbel dessa decisão livre e inspirada. De fato, a sua mãe e outros parentes visitaram-no muitas vezes no mosteiro para tentar dissuadi-lo, mas ele tinha sempre uma só resposta: Deus me quer inteiramente para Ele. Olha que bonito! Com 23 anos, um jovem decidir por si só. Não, eu não quero ser do mundo, eu quero ser só de Deus. Na vida religiosa, o noviço deve cantar o ofício 7 vezes por dia em aramaico, a língua falada por Jesus Cristo na Palestina. Ele também deve praticar a penitência e estudar a liturgia e a vida monástica. Em 1853, e aos 25 anos de idade, no fim do noviciado, ele fez no mosteiro de Anaia sua profissão monástica, ou seja, os votos solenes de obediência, castidade e pobreza, no dia 1º de novembro de 1853. Segundo a tradição monástica oriental, a vida monástica atingiu seu auge numa vida solitária, estar a sós com o único. A vida comunitária era considerada como um período de transição ou de formação para uma vida propriamente eremita. Esse ideal permanecia muito vivo na vida monástica maronita, que preservava um posto de honra aos seus eremitas. Atualmente, para tornar-se os êmulos de São Charbel, 2 monges da ordem libanesa maronita Dois monges da ordem libanesa maronita são já erectas. Padre Antônio Chaina, no cemitério de São Boula, no Mosteiro Santo Antão de Gozivaiwa, e Padre João Kawande, no eremitério de Santo Antão, no Mosteiro de Nossa Senhora de Tamishi. O padre Charbel sentia vocação para a vida solitária em várias ocasiões. Solicitou autorização para retirar-se a um eremitério. Depois de muita insistência da parte de nosso santo e após uma comprovação da dita vocação da parte do superior da ordem, foi-lhe concedida a autorização de viver num eremitério pertencente ao mosteiro de São Marum de Anaia. Conforme as normas da ordem libanesa maronita, o eremita permanece sob a jurisdição do superior de seu convento, fazendo parte da comunidade, e sua vida é das mais austeras. Um dia, Padre Charbel levou a sua lâmpada. Não tinha na época energia elétrica. Ele levou a sua lâmpada à cozinha, a fim de que o servente a abastecesse de azeite. O servente e seu companheiro, que eram adolescentes, querendo zombar do humilde monge, eles encheram a lâmpada de água. Padre Charbel, agradecendo gentilmente o servente, se recolhe à sua cela e acende a lâmpada, e ela permanece acesa. Os serventes brincalhões estavam observando. Ao ver a luz na cela de nosso santo, perturbaram-se e correram a relatar o fato ao padre superior. Esse vai imediatamente à cela e verifica que de fato a lâmpada está acesa, mesmo contendo só água. Um desses serventes, de nome Saba Mussa, sobreviveu ao padre Charbel e na idade de 60 anos deu sobre juramento testemunho do ocorrido. No dia seguinte, o padre-geral da ordem, avisado deste milagre, autorizou imediatamente Padre Charbel a ocupar no eremitério dos santos Pedro e Paulo, que pertence ao mosteiro de Anaia, a cela do padre Eliseu Kassabi, irmão de nosso novo beato Nimatullah.
que acabava de morrer. Assim, Padre Charbel se tornou eremita no dia 15 de fevereiro de 1875, que era Ano Santo. Este eremitério está situado a 1.400 metros de altitude e foi construído no ano de 1798, 2 séculos antes da morte de nosso santo. No dia 16 de dezembro de 1898, às 11 horas, o eremita Padre Charbel celebrava, como de costume, a Santa Missa na capela do eremitério, quando foi atacado da paralisia, no momento exato que ele estava fazendo a seguinte oração: Ó Pai da verdade, eis o vosso Filho, vítima de vosso agrado, aceitai-o, pois ele sofreu a morte para a minha justificação. Eis aqui o seu sangue derramado sobre a Gólgota para a minha salvação. Aceitai minha oferenda. Amém. A agonia durou 8 dias, e aí após 23 anos de vida eremita exemplar, São Charbel morreu no dia 24 de dezembro de 1898, véspera de Natal, com 70 anos de idade. Piedoso, honesto, simples, sincero, assim foi o jovem Yusuf em sua aldeia. No mosteiro adquiriu as virtudes cristãs humanas e monásticas. Os testemunhos recolhidos mostram um São Charbel obediente com uma obediência quase legendária. Sua castidade era verdadeiramente angélica, que brilhava em todos os lugares onde se encontrava. Em sua pobreza, alegre, imitou os maiores santos da Igreja, pois sabia perfeitamente que ao despojar-se de tudo neste mundo, era imensamente rico no Senhor. O dinheiro naturalmente nada significava para ele, nem o dinheiro nem o bem material. Nunca aceitava qualquer estipêndio pelas cerimônias religiosas das quais participava por ordem de seus superiores. Quando os fiéis insistiam, mandava entregar o dinheiro ao superior ou a outro monge. Então, se alguém viesse dar alguma oferta, algum valor em dinheiro, né, ele não aceitava. Ele falava: não, eu não aceito. São Charbel foi sempre um homem de oração. Permanecia longas horas ajoelhado em frente ao Santíssimo, vivendo deste modo o preceito do Senhor: orai sem cessar. Venerava a Santíssima Virgem Maria de modo que em seu coração se tornou um coração mariano. Respeitava o próximo sem distinção de classes ou discriminação etária. Vivia como sacerdotes operários, escolhendo sempre o trabalho mais penoso e mais humilde e dedicando-se exclusivamente à oração e ao trabalho. Ora et labora. Em resumo, suas orações incessantes, seus jejuns prolongados, suas mortificações e sua união com Deus fizeram dele um anjo com uma forma humana. Que bonito, né? Que pessoa, né? Que ele teve uma vida tão santa, né? Que ele era considerado um anjo, né? Um anjo. Após a morte, bem como durante a vida, Padre Charbel foi considerado um santo. No dia de sua inumação, o superior anotou no diário do monastério de São Marum de Anaia o seguinte: no dia 24 de dezembro de 1898, Padre Charbel de Beca Cafra, eremita, foi atacado pela paralisia, recebeu os últimos sacramentos e morreu aos 70 anos de idade. Foi sepultado no cemitério da comunidade, sendo superior o Padre Antônio Mishmachani. Os fatos posportem que, após a morte, me dispensaram de dar maiores detalhes sobre a sua vida. Ele era fiel aos votos de obediência
exemplar. Sua conduta era mais angélica que humana. De fato, tratava-se de uma profecia que mais tarde se realizou. O corpo de São Charbel permaneceu intacto depois da sua morte. Inclusive, ele transpirava. Saía um óleo do corpo de São Charbel. Quando eles fizeram, né? Bom, deixa eu continuar aqui. Eu quero às vezes falar, né? Este fenômeno de conservação e transpiração do corpo, desafiando as leis da natureza, fascinou os médicos e os homens da ciência e as pessoas mais simples. Em agosto de 1952, poderia dizer, ele foi exumado e as pessoas que viram disseram era um morto-vivo. Que um cadáver se conserve não é um fenômeno único. Porém, que os restos mortais se conservem flexíveis, tenros, manejáveis, transpirando incessantemente, é um caso extraordinário e único no gênero. Esse foi o caso do nosso santo Charbel, cujo corpo se conservou e transpirou até o dia de sua beatificação, que se realizou no dia 5 de dezembro de 1965. No encerramento do Concílio Ecumênico Vaticano II. Podemos até dizer que o seu corpo não conheceu a corrupção. Depois de 1965, ele se decompôs simplesmente e jamais se percebeu o odor que emana normalmente dos cadáveres ao abrir os seus túmulos. Era, ao contrário, um odor agradável. Abriu-se o túmulo no dia 3 de fevereiro de 1976. O seu corpo já estava O seu corpo estava já descomposto, sobrando apenas o esqueleto. No entanto, os ossos conservavam uma certa frescura e uma cor rosada, cor de vinho. Nosso Senhor, por intercessão de Santo Charbel, fez muitos milagres, mesmo na vida como após a sua morte, pois tornou-se pouco a pouco evidente para todos que um poder sobrenatural emanava dele. Quando vivo, ele tinha um poder que curava os doentes e acalmava os espíritos malignos. Por exemplo, uma vez, durante o trabalho campestre, uma cobra saiu de uma moita e aproximou-se ameaçadora. Os trabalhadores leigos tentavam afugentá-la ou matá-la, mas ninguém conseguia. Então chamaram o padre Charbel na época, que estava ali pertinho, e ele chega sereno, tranquilo e fala para a cobra: vai embora daqui, ó bendita. E a cobra passou deslizando ao lado dele e foi embora. Olha que bonito. Em 1885, os gafanhotos invadiram a montanha libanesa e começaram a devastar a região de Anaia. Eles foram afastados desta região pelas preces do padre Charbel e a sua bênção. Muitos doentes considerados perdidos pela medicina encontravam cura repentina sobre a influência do padre Charbel, que em geral chegava, rezava, abençoava a água, aspergia o doente, olhando-o longamente. E o doente levantava-se e estava curado. Olha, que poder de intercessão que tem esse santo. Um dia levaram ao padre Charbel um jovem chamado o Louco de Themege, a pequena aldeia perto do eremitério, que era violento, indomável, agressivo e muito perigoso. O padre Charbel libertou-o das cadeias e mandou-o pô-los de joelho. O louco com calma obedeceu. Santo Charbel põe as mãos sobre a cabeça dele e reza. Terminando a oração, o louco estava totalmente curado. Ele estava curado. Ele não fazia mais nada. Olha só. Esses foram alguns favores e milagres que se realizaram durante a vida do padre Charbel.
Após a sua morte, o primeiro fenômeno extraordinário se realizou algumas semanas depois do seu sepultamento, quando luzes estranhas começaram a aparecer à noite sobre o seu túmulo. Os fiéis da vizinhança alertaram o superior do convento que uma noite percebeu pessoalmente o fenômeno prodigioso. Sobre o efeito das luzes e dos milagres, ele solicitou autorização ao patriarca maronita Elias Houaki para abrir o túmulo e transferir o corpo para um sepulcro mais honroso e digno. A autorização foi concedida à condição de que o corpo fosse conservado num lugar bem fechado. Conforme as recomendações patriarcas, o túmulo foi aberto pela primeira vez no dia 15 de abril de 1899, em presença apenas de 7 testemunhas, incluindo as pessoas da comissão eclesiástica. Então foi o segundo fenômeno prodigioso. O corpo continuava intacto. Ele morreu acho que em 1898, né? Então, olha, um ano após, o corpo dele continuava lá intacto. O túmulo também foi aberto sempre em presença de 2 comissões eclesiásticas e médicas, em 1901, 1909, 1926, no dia 9 de outubro, em 1927, no dia 24 de julho, e em 1950, no mês de fevereiro. E cada vez os paramentos molhados foram trocados e conservados no Museu do Nosso Santo, a Anaia. Nem médicos, nem cientistas especialistas conseguiram explicar. Em 1952, o corpo foi exposto durante 2 semanas no mosteiro de São Marum de Anaia, a fim de que os fiéis pudessem ver o corpo conservado. Milhares e milhares vieram visitá-lo e vê-lo. Muita gente fazia fila, mas cada um só podia recitar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Resumindo então, o Senhor, pela intercessão do Santo Charbel, fez e está fazendo ainda no Líbano, como no mundo inteiro, diversos milagres e favores. É interessante revelar que entre os favorecidos pelos milagres contam-se ortodoxos, muçulmanos e drusos, entre outros. Todavia, entre os numerosos milagres que ocorreram pela intercessão de São Charbel, 2 foram considerados e analisados para a beatificação. A da irmã Maria Abel Camari, libanesa da Congregação do Sagrado Coração de Jesus e Maria, que durante 14 anos sofreu com uma úlcera estomacal, e de Alexandre Obeide, libanês, que perdeu a vista ao receber um golpe no olho direito. Estas 2 curas milagrosas aconteceram no ano santo de 1950. Para a canonização, estudou-se mais um milagre, o de Mariam Assaf Awad, libanesa, de 68 anos de idade. Em 1966, ela sofria de um câncer na amígdala direita. Era um tumor maligno e a paciente foi desenganada. O câncer lhe causava muitas dores e dificuldades de respirar e engolir. E em dezembro de 1966, recorrendo a São Charbel, ela se curou da doença. No entanto, o milagre mais característico concedido pela intercessão de São Charbel é a conversão de um grande número de fiéis. De fato, numerosos cristãos afastados dos sacramentos da confissão e da Eucaristia, ou mesmo afastados totalmente da igreja, voltavam ao Senhor ao visitar o túmulo de São Charbel, mudam de conduta e adotam uma vida coerente cristã. O seu túmulo é frequentemente visitado no inverno e no verão, e a devoção por ele se tornou universal. Gente, eu tô impressionada. Eu li isso aqui, eu falei, meu Deus, que santo mais poderoso, não é? Que intercessor. A amizade que ele deve ter com nosso Senhor Jesus e com Nossa Senhora é tão grande, né, que eles concedem tantas graças, não é? É aí que está a vida dos santos,
né? Como é bom a gente saber sobre a vida dos santos, que eles possam ser exemplos para nós, né? Como Santo Charbel. Eu tô encantada com a vida dele, encantada. Deveras, São Charbel, por sua vida heróica, libertou-se para ajudar aos demais a libertarem-se de seu egoísmo e de suas paixões. Fiel ao apelo de Deus e ao amor, São Charbel conheceu a verdadeira felicidade, o equilíbrio total, a liberdade autêntica e a perfeita serenidade. Assim, São Charbel tornou-se um exemplo vivo para o nosso mundo tão sacudido pelo materialismo e a libertinagem. De fato, nosso mundo atual está desorientado e dilacerado. Ele tem muita ciência, mas pouco espírito, muitos interesses, mas pouco amor, muito egoísmo, mas pouca abnegação e entrega a Deus e aos demais. Entende-se que o amor poderá devolver ao mundo a atual harmonia, a humildade e a satisfação de viver. A vida de São Charbel é, para cada um de nós, um modelo de rumo certo, não é? Ele é a prova, né? A intercessão dele é a prova de que uma pessoa pode ter uma conversão em Deus tão profunda, não é? Tão profunda. E tem uma igreja de Santo Antão em Fall River, né, que eu fiquei sabendo através de uma amiga, Irina, até que ela é fundadora do Apostolado do Espírito Santo, né, ela esteve lá. Dia 24 de julho se comemora o dia de São Charbel, né? Nós comemoramos o dia de São Charbel, dia 24 de julho. E uma curiosidade é que existe que nessa igreja de Santo Antão, há uns anos atrás, pegou fogo, né, e queimou tudo, ficou totalmente destruída. E tinha um quadro de São Charbel nessa igreja. E aí que esse quadro ficou intacto, ele não se queimou. São Charbel, né, o santo libanês, um santo eremita, né, que ele possa unir todos os povos, muçulmanos, cristãos, né, que possam se unificar para que nós nos voltemos a Deus, né, com o exemplo de um santo tão poderoso, né? Então agora tem uma oração aqui, oração para São Charbel. Ó Deus admirável em vossos santos, vós que inspirastes a São Charbel seguir o caminho da perfeição, lhe concedestes a graça e a força para fazer triunfar na sua vida o heroísmo das virtudes monásticas, a obediência, a castidade e a voluntária pobreza, e manifestastes o poder da sua intercessão por numerosos milagres e graças. Concedei-nos a graça que vos imploramos por sua intercessão. Amém. Então que você possamos fazer essa oração e pedirmos a graça da santidade, a graça de entendermos a nossa missão aqui na Terra. Então, com essa história linda, eu me despeço de vocês agora, né? Até a próxima, né? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, meus amigos. Vejo vocês, ok? Tchau!